E é isso aí, pessoal. Vamos nessa base aí, tá? Meu carro é um Polo Track 1.0 sem gás, ok? Vamos ver se dá para faturar, se realmente vale a pena, tá? Vou fazer algumas corridinhas aqui em duas plataformas conhecidas, vocês já sabem quais são, tá? Bom, eu não estou ganhando nada para isso, né? Na própria Uber e na 99. Vamos ver quanto que dá para fazer até mais ou menos umas 8 horas da noite, tá? Eu não vou gravar toda a corrida, mas eu vou iniciar aqui, tá bom? E vamos ver quanto que dá para fazer por dia, né? Vou dar um trabalho bem básico mesmo aqui pelo bairro, algumas corridinhas entre, acredito eu, como de costume, entre 15, 17, 20, 30, né? Já peguei algumas em torno de 37, por aqui pelo próprio bairro mesmo, pela minha região aqui, tá? No Rio de Janeiro. E vamos ver quanto que deu para faturar durante o dia. E eu já te peço que me segue aí, tá? O meu canal ele é voltado para todos os públicos, mas em especial, tá? Para aquela galera também que é cristã. Por que cristã? Porque o cristão ele foi alienado por muitos anos, né? Eu que fui criado na Assembleia Antiga, aquela que era do roupão, né? A minha mãe só usava aquele saião até a ponta do pé. E era uma igreja bem rígida na época, não tinha nem telefone celular, esses que a gente tem agora, né? Era aquele Ericsson e o Samsung grandão. E só quem tinha era quem tinha grana, né? Porque eles eram de linha. A TV era preta e branca, de tubo, né? E tipo assim, foi um tempo muito bom, muito gostoso também, posso dizer com segurança, em relação a tudo que eu passei dentro da igreja nessa época. Se via muitas curas, muitas transformações de vida, mais do que hoje em dia, né? Com essa questão aí da internet e tudo mais, né? Acho que o pessoal buscava mais, ficava menos preso em telefone, televisão, entre outras coisas de filmes aí, net alguma coisa. Mas nada contra, é bom, eu assisto também, tá? Mas o povo era mais de buscar mesmo a presença de Deus. E ao mesmo tempo, foi um tempo também um pouco ruim, porque era um povo que acreditava fielmente que o dinheiro era do inimigo, que o dinheiro é do, né, já sabe de quem, e que ele é a raiz de muitos males. E infelizmente também foi um povo também muito aprisionado em relação a algumas culturas, né, de pregações aí a respeito de Malaquias 3:10, onde, né, muitos pregadores, para arrancar de forma abusiva, né, infelizmente até mesmo de forma, como é que eu posso dizer, depois eu vou achar uma palavra correta, porque eu não posso falar qualquer coisa aqui, mas arrancar até mesmo um pouco de quem já tinha muito pouco, né? Então, até mesmo eu cresci vendo essas coisas desse jeito. Eu achei por muito tempo isso também, que era pecado ter dinheiro, que era do inimigo ter dinheiro, que o cristão, se fosse rico, devido também a uma passagem que Jesus diz, né, para um jovem rico, para ele vender tudo quanto tem e doar aos pobres. Mas a gente vê templos, né, hoje em dia riquíssimos, milionários ou até mesmo bilionários, diante de uma sociedade, de uma população que carece muito de ajuda, né? Então como é que eu posso dizer? Então estou nessa caminhada aí de incentivar algumas pessoas a estar fazendo uma renda extra na internet ou em corridas, em carro de aplicativo. Como afiliado, eu já tenho mais de 5 anos como afiliado, já ganhei algum dinheiro em relação a isso e tenho ganhado até hoje em alguns produtos até mesmo sem estoque e sem precisar entregar, né? Eu tenho procurado ensinar algumas pessoas a fazer uma renda extra. Às vezes a pessoa não tem nem, muitas das vezes, infelizmente a maioria é crente, cara, infelizmente a maioria é cristão,
às vezes carece tanto de ajuda que não tem um dinheiro nem para tomar um café direito na parte da manhã, onde os filhos às vezes se alimentam mal, não tem uma fruta, não tem uma alimentação saudável, né? E tipo assim, esses vídeos que eu tô fazendo, eu espero que alcance muitas pessoas, independente de religião, crença, nada contra ninguém, tá bom? Eu tenho parentes aí que são de diversas outras religiões e eu me dou super bem com eles, tá? Aqui não é um vídeo de preconceito religioso, nada do tipo. Pelo contrário, eu quero que todos venham produzir, seja cristão ou não, tá bom? Que venha conseguir fazer uma renda extra pela internet, assim como eu tenho feito, tá bom? Que às vezes me ajuda a pagar até mesmo a internet, me ajuda a pagar uma conta, me ajuda às vezes a fazer um sacolão, né? Eu acho que isso já é uma ajuda gigante, só de você não precisar arrancar do teu dinheiro fixo, né, para pagar uma conta, já é uma ajuda enorme, ou até mesmo para fazer um sacolão, ou para comprar uma carne, né, no final de semana. Crente também come, né, gente? Poxa, você também pode fazer um churrasquinho no final de semana, é justo. Eu acho que Deus não vai te condenar por conta disso, tá me entendendo? Porque senão não existiria muitos líderes religiosos que são riquíssimos, né? Que vivem uma qualidade de vida super abundante e extraordinária. E eu, tipo assim, eu não vejo como um crime, como algo, como é que eu posso dizer, pecado eles ter e tudo mais. Eu acho pecado se eles induzirem ao povo a dar tudo quanto tem, se eles têm um caixa reserva, entende? Aí eu não concordo, né? Porque Deus não proverá, né? O amanhã não pertence a Deus. Você não pode, não é a pregação que a gente às vezes escuta, que você não pode amontoar tesouros aqui na terra, né? Onde a traça come, onde o ferrugem corrói e tudo quanto. Então eu acho que a pregação ela serve para todos, tá bom? Mas o tempo todo a gente vê na Bíblia também que Deus promete uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra que produz, né? Então eu vejo infelizmente muitos cristãos passar muito aperto porque eles vivem 100% para a obra, enquanto a família carece de ajuda. Às vezes o filho está comendo mal, está se alimentando mal, está mesmo passando fome. Então isso eu não concordo, tá bom? Porque para mim as coisas é feito com ordem e decência. A partir do momento que você está acumulando todo o seu tempo dentro da igreja e a sua família está carecendo de ajuda, e você não está fazendo nada para resolver esse problema, no meu ponto de vista, você está em pecado. Você está pecando. Porque o seu filho, ele não pediu para vir. Ele merece uma vida digna. Entendeu? Você, por ser cristão, você também pode ter um comércio. Você pode ter, sei lá, uma lanchonete. Você pode vender alguma coisa. Você pode, sei lá, virar cabeleireira, virar barbeiro. Você pode fazer qualquer coisa para ajudar a sua renda, para complementar a sua renda, e nos horários disponíveis você está ali buscando a igreja, ajudando na obra, né? É válido, não é pecado você trabalhar para ter uma renda, para trazer o melhor para sua casa, para sua família, para não depender só de benefício do governo, entende? Então você precisa startar isso daí, você precisa tirar as escamas dos seus olhos. Para quê? Porque para você não viver um ciclo vicioso de muitos cristãos que acha que é pecado ter dinheiro. E não é pecado ter dinheiro. Não é pecado você ter uma casa muito boa, uns móveis de qualidade, o seu filho estudar numa escola particular boa. Não é pecado você ter uma vida boa, você viajar. Não é pecado, gente. Não é pecado você viajar. Entende?
Não é pecado. Não é pecado você ir à praia. Não é pecado ir à cachoeira. Não é pecado, gente. Então, por muitos anos, a gente via que o povo da igreja, assim como eu, né, era um povo engessado. E a maioria ainda é até hoje, infelizmente. Porque vivem preso em um sistema. Essa é a realidade de um evangelho que não é pregado biblicamente de forma correta. E que a interpretação às vezes não é aquela que está ali. Aí o povo não produz, o povo não cresce, o povo fica alienado, o povo come tudo quanto entrega, sem pesquisar, sem analisar as escrituras, sem procurar saber se é aquilo mesmo. E passa anos e pós anos e não sai da mesma coisa, até que parte, aí os filhos vê a mãe e o pai vivendo nesse ciclo vicioso de igreja, de que é pecado ter dinheiro, de que é pecado ir à praia, que é pecado ir para a cachoeira, que é tanto pecado. Gente, pelo amor de Deus. Mas os mais entendidos que têm faculdade dentro da igreja estão prosperando, estão de carrão, estão de moto, estão viajando, tem uma casa avaliada em milhões, entende? A esposa faz o cabelo toda semana, os filhos vão para diversos eventos, vai para explicadora, vai para aula de natação, vai para aula de inglês, vai para aula de luta, enquanto os alienados estão presos ao sistema. E não é, gente, não é, eu tô te falando, eu fui criado nisso, era muito simples. A minha mãe vivia 24 horas na igreja. E tinha dia que a gente não tinha o que comer. Porque ela vivia 100% para a obra. Aí a gente às vezes carecia de alguma ajuda. Porque o dinheiro que ela trabalhava, às vezes, na casa de uma policial, não era o suficiente para manter 4 pessoas, ela e 3 filhos. Era uma vida difícil. Ela fazia esse biscatinho, mas não dava. Na época o salário mínimo era menos de R$300. Eu sou da época que o arroz era de 5 quilos, custava 5,50. O litro do leite, o vaqueiro passava na nossa rua, era R$1. Era R$1. Ela ia com a leiteira e ele enchia na hora. Mas mesmo assim eram tempos difíceis, por conta do aprisionamento de um sistema religioso. Entende? Então, espero que esse vídeo venha ajudar a você a startar, tá bom? Eu tô saindo para rodar aqui agora, vou te falar, são um pouco mais de 11 horas da manhã. Hoje é dia 8 de abril, quarta-feira. Como informado, meu carro é um Polo Track 1.0 sem gás. Vamos ver quanto que dá para fazer durante o dia, abastecendo, descontando. Na verdade eu já coloquei, ele estava com um pouquinho de combustível já, mas eu coloquei mais R$50 de etanol, só para manter. Durante o dia a gente vai ver quanto que deu para fazer de agora, um pouco mais de 11 horas, até as 8 da noite. No intuito de ver aí quanto que dá para você faturar, você rodando nas duas plataformas entre 99 e Uber. Tá bom? Se compensa, se não compensa, se vale a pena, se não vale a pena. Então eu te peço que me segue, tá bom? Deixa a sua curtida, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu gostaria de uma posição de quem está me vendo a respeito desse vídeo.
Você acha que o dinheiro é a raiz de muitos males? É pecado ter dinheiro? Cristão pode ter dinheiro? Cristão pode prosperar? O dinheiro é do inimigo, gente? Coloca aí nos comentários, por favor. Vamos começar a trabalhar aqui agora, tá bom? E até daqui a pouco. E é isso aí, pessoal. Chegamos aí no final do dia de hoje, como combinado, né? Trabalhei até as 8 da noite. Deve ser 8h15 agora, 8h13, alguma coisa do tipo. Tô retornando pra casa. E assim que chegar, vou dar um parecer lá pra vocês. Quanto que eu faturei no dia de hoje, quantas corridas aproximadamente eu fiz, tá bom? E quanto que eu gastei de combustível num Polo Track 1.0 2005, ok? O intuito é estar sempre contribuindo para ajudar vocês e ver uma fonte de renda, né? Que seja honesta e que você consiga pelo menos ter dinheiro todo dia. O objetivo aqui é esse, ter dinheiro todo dia, né? Tô bem cansado, andei bastante, mas com certeza valeu muito a pena fazer esse vídeo para que às vezes a pessoa pensa que às vezes só porque tá com um carro que não tem gás, que não dá para tirar nenhum trocado, mas pelo que eu vi deu sim, tá bom? Deixa só agora eu chegar em casa, descansar, tomar um banho, e eu vou estar passando aqui para vocês quanto que deu para fazer hoje quanto que foi o faturamento aí tirando combustível com o carro 1.0, tá bom? Então até daqui a pouco. E vamos lá no resumo de quanto faturamos aí de 11 da manhã até as 8 da noite, né, galera? Como combinado, como prometido, trabalhando no Uber e na 99, um carro sem gás, num Polo Track 1.0, ano 2025. Então, eu coloquei R$50 de etanol, já tinha um pouquinho de combustível aqui, mas eu não fiquei zerado, tá? Eu consegui fazer um pouco mais de R$280, tá bom? Aí tirando R$50 de etanol e tirando aí também aproximadamente aí R$20 que eu comprei uma água na rua, comi um lanche também, não tive um gasto muito alto, né? Também não estava com muita fome para isso, tava muito calor. Quando tá muito calor assim eu me alimento muito pouco. Então a gente teve um lucro aí de aproximadamente em torno de R$210, tá bom? Trabalhando de 11 da manhã até as 8 horas da noite, às 20 horas, ok? Eu não acho um valor ruim. Já pegamos um horário tarde, né? E também trabalhei sem pressa, trabalhei tranquilo, rodando pelo bairro, evitando um pouco, né, de trânsito. Por mais que eu cheguei a pegar um trânsito muito ruim, tá, em algumas áreas, mas em média de um salário mínimo aí, que a gente vê que tá próximo aí de R$1.700 no salário mínimo, não é isso? Eu acho que de 11 da manhã até as 8 da noite, R$210 aproximadamente, tá um bom valor, né? Se você for colocar aí, né, vai dar mais ou menos aí vamos botar aí num dia mal, um dia bom, né? A gente sabe como é que é a rua, nem todo dia dá pra fazer 200, mas vamos colocar aí que no mínimo aí dá pra você fazer aí em torno aí de R$1.000 por semana. Um valor que pra mim não tá ruim, né? Levando em consideração aí o salário mínimo aqui no Rio de Janeiro, né? Que é uma vergonha. Sem contar também que você faz seu horário, não precisa acordar muito cedo, né? Eu tive algumas paradas também para dar uma descansada, parei no posto de gasolina, abasteci, aí fui ao banheiro, aí bebi água. Então não foi nada corrido também, não foi um dia também estressante, tá? E é basicamente isso, galera. Eu acho que
É para você que está sem renda, está com o carro parado aí, ou quem sabe pretende trabalhar aí como motorista de aplicativo. É uma excelente opção, mesmo que você não tenha aí um carro a gás. Basta estar com a manutenção em dia, que eu tenho certeza que seu carro não vai consumir tanto assim, né? Vai consumir ali no natural, no normal do dia a dia, e vai dar para você levar aí o pão de cada dia para o seu lar, tá bom? E lembrando que se você quer se tornar aí, tá bom, motorista na Uber ou na 99, eu vou deixar na descrição, tá bom, desse vídeo o link para você estar se cadastrando lá, e você vai ganhar uma bonificação, e eu também, tá ok? A gente vai se ajudando. E é por aí, rapaziada. Mais pra frente eu vou fazendo alguns vídeos em cima disso daí, tá bom? De repente eu futuramente vou gravar algumas corridas, e se for um dia que teve uma relevância maior aí de valor, eu jogo aqui também, tá bom? Mediante aí o dia a dia, né, de um motorista de aplicativo, tá bom? Deixa sua curtida, me segue no meu canal, tá bom? Deixa o seu comentário, alguma dúvida, o que você quer saber a respeito aí do dia a dia, né, como motorista de aplicativo, como que funciona, como é que eu posso dizer, se tem como você ganhar algum desconto em algum posto de gasolina. Alguns postos de gasolina tem sim, tá? Como você baixar lá o aplicativo e ter alguns descontos. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai se ajudando e a gente vai rodando por aí. Quem sabe a gente se esbarra, você entra no meu carro, tá bom? E até o próximo vídeo.